Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos conversar agora com a supervisora de pesquisas do DIEESE, Patrícia Costa. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Glauco, tudo bem? Tudo certo, né? Dentro do contexto possível nesse país, Patrícia. E ontem o DIEESE divulgou o levantamento mostrando que entre maio e junho o custo médio da cesta básica de alimentos aumentou em 8 cidades e diminuiu em 9. Essa é uma pesquisa que é realizada mensalmente pelo DIEESE em 17 capitais. Quais os outros destaques que você ressaltaria nesse levantamento, Patrícia? Olha, Glauco, o que a pesquisa nos mostra é que em 12 meses os preços ainda sobem em todas as capitais, ou seja, o custo da cesta básica foi maior nas 17 capitais, o que nos indica, né, essa trajetória de alta. Mas alguns produtos nos chamam a atenção, principalmente o aumento de produtos como açúcar, óleo de soja, carne bovina, leite, manteiga, que são esses produtos que tiveram aumentos na maioria das capitais. E aí, em contrapartida, você tem a banana, que é um produto in natura, sujeito a essa sazonalidade, e a batata, que é pesquisada na região Centro-Sul, puxando, então, a cesta para baixo. O outro fator que também nos chama a atenção é que alguns produtos estão caindo de preço por falta de demanda. Então, esse é o caso do arroz. Nós estamos internamente com uma demanda enfraquecida. Isso significa que o brasileiro está comprando menos, está comendo menos, em virtude de todo o cenário econômico e social que a gente vem observando. Então, o preço começa a diminuir porque você não tem uma demanda interna. Isso aconteceu com arroz, mesmo a batata diminuindo de preço, você tem uma demanda enfraquecida, e a gente acredita que os alimentos que subiram, eles só não subiram mais porque as pessoas estão comprando menos. Então, a situação é extremamente complicada nesse momento. É interessante observar esses produtos que você citou, Patrícia, porque no caso do açúcar, esse aumento está relacionado com o bom desempenho nas exportações, ou seja, por conta das exportações, o consumidor interno acaba pagando. E também é preocupante quando a gente vê os preços de batata e arroz serem reduzidos por conta de menor demanda, ou seja, as pessoas estão consumindo menos alimentos que fazem parte da cesta básica, Patrícia. Glauco, a gente vem observando que a taxa de câmbio ela vem estimulando a exportação, e com isso a gente manda para fora grande parte dos alimentos e aqui dentro acaba faltando. Esse foi um cenário que a gente viveu ao longo de 2020, já nesses meses de 2021. No entanto, a ausência do valor do auxílio emergencial, como aconteceu em 2020, a ausência dele em 2021, ou seja, o valor de 250, ele não é suficiente para que as pessoas possam comer. Com isso, há um aumento do empobrecimento, há uma carestia, né, dos alimentos e também dos serviços básicos como energia elétrica e gás, e vai colocando as famílias com menor renda numa situação extremamente vulnerável e tendo que fazer escolhas. Então, você tem, de um lado, ainda uma exportação grande devido à taxa de câmbio, mesmo que a gente fale que a taxa caiu de 5,50 para 5, isso não altera. Ela precisava de uma redução muito maior para que a gente começasse a ver um pouco a manutenção desse produto aqui. E o agronegócio, a gente sabe que ele não gera a renda necessária, por exemplo, para os trabalhadores da cidade. Então, por outro lado, o que a gente tem aqui é uma ausência de emprego. Você pode ver um PIB crescendo, mas comparando com uma base extremamente deprimida que foi em 2020. Então, se a gente começa a retomar
para ficar igual ao patamar antes da pandemia, onde já a situação já não era boa. Então, assim, ainda não é possível comemorar nenhum dos dados econômicos que indiquem que o Brasil está crescendo. É necessário que haja políticas específicas de inclusão de uma parcela grande da população que vem pagando um preço mais alto por essa pandemia. E observando a pesquisa do Diese também, Patrícia, nós verificamos que quando se compara o custo da cesta com o salário mínimo líquido, já depois do desconto da Previdência Social de 7,5%, o trabalhador que é remunerado pelo Piso Nacional comprometeu em junho uma média de 54,79% do salário mínimo para comprar os alimentos básicos para uma pessoa adulta, ou seja, comprometeu mais da metade do salário mínimo com a cesta básica. Isso chama atenção para outro aspecto que a gente já conversou aqui também, Patrícia, que é que hoje não existe uma política de valorização do salário mínimo como nós já tivemos há alguns anos, né? Inclusive uma conquista das centrais sindicais, dos movimentos populares que lutaram pela implementação dessa política. E o salário mínimo vai perdendo cada vez mais valor, principalmente não só por conta da cesta básica, mas também por outros aumentos, por outros impactos inflacionários que tivemos justamente no ano passado e agora nesse ano. Seria uma prioridade nacional, Patrícia, discutir o retorno de uma política de valorização do piso nacional? É importante essa política porque ela poderia ter dois resultados bastante interessantes. Nesse momento, ela tiraria uma parcela muito grande das pessoas dessa situação de pobreza e estimularia o consumo. Se a gente começa a observar que alimentos básicos eles têm problema na demanda, isso significa que as pessoas estão passando fome. Se elas tivessem um pouco mais de renda, elas estariam usando essa renda para comer, para fazer coisas básicas. Então, as pessoas estão passando necessidade nesse momento. E isso poderia estimular nos 2, 3, 4 meses o nível de atividade da economia. Então, você tem, assim, a política do salário mínimo, ela poderia ser importante nesse momento para tirar o Brasil dessa situação que ele está hoje. É necessário estimular o crescimento, é necessário estimular o consumo, e para isso as pessoas precisam ter renda, para que a gente consiga ter alguma direção em relação ao mercado de trabalho, em direção a uma melhora nas condições de vida, em direção ao desenvolvimento. Então, o que a pesquisa vem mostrando é que, nesse momento, o auxílio emergencial, ele, em grande parte, aliás, ele não consegue comprar uma cesta básica de R$600, por exemplo, no município de São Paulo, e é uma cesta básica individual. Então, ele é insuficiente para alimentar uma família. E aí, com isso, junto a isso, a gente observa o reajuste do salário mínimo menor do que a inflação. Isso aconteceu em 2020 e aconteceu isso em 2021. Isso significa que há uma intencionalidade de tirar o poder de compra do salário mínimo e, quando o governo, junto com isso, aumenta os juros, ele vai mostrar que vai jogar novamente a economia numa situação de menor nível de atividade econômica, ou seja, a gente nem saiu da pandemia e há uma sinalização para o mercado de aumento de juros, de redução de investimentos, de redução do nível de atividade. Então, as políticas, elas parecem, nesse momento, extremamente contraditórias e não são suficientes para lidar com uma questão real, que é a fome do brasileiro. São contraditórias, insuficientes, porque hoje a gente tem uma política que é voltada para o agronegócio, principalmente para a exportação. O Brasil consegue alguma recuperação econômica justamente por conta disso, Patrícia, com o boom das commodities lá fora, mas que na verdade não se reverte em ganho para a população de uma forma geral. E quando a gente vê, inclusive, o que poderia ser uma boa notícia, que é a redução do preço de alguns produtos da cesta básica, quando se analisa, não é porque justamente baixou o preço, porque baixou a demanda, porque as pessoas estão passando dificuldade para poder comprar alimentos que são básicos para o seu dia a dia. Então, são políticas, como você destacou, contraditórias e absolutamente insuficientes diante da necessidade do brasileiro hoje. Exatamente. Você tem quando você volta a sua economia para o agronegócio, isso significa que uma parcela grande
de pessoas aqui na cidade, ela não tem política de emprego para essas pessoas. Por exemplo, quando você investe na indústria, você dinamiza também o setor de serviços. Agora, o investimento no agronegócio é extremamente pontual, é um produto que tira do campo, processa minimamente e manda para fora. E aí esse dinheiro fica na mão dos produtores e o trabalho é cada vez mais massacrado, porque a gente sabe todo o trabalho e a importância do trabalho dos sindicatos de trabalhadores rurais para tentar melhorar minimamente tanto o salário quanto as condições de vida e de trabalho daqueles trabalhadores. E aí o resto da população, os grandes municípios, as grandes cidades, aquelas que já foram um dia polos industriais, elas estão absolutamente à deriva, porque não existe nenhum tipo de política indicativa para que a economia também cresça, estimulando a indústria, puxando os serviços. Então, é extremamente preocupante quando você deixa na mão do mercado a decisão de que você vai estimular o agronegócio, levando o Brasil lá para um período pré-indústria, antes de 1930, é extremamente preocupante, sem nenhuma política industrial, sem nenhum tipo de caminho que indique para onde o Brasil vai ser. Quer dizer, seja colocar o Brasil na condição de um país agroexportador novamente, como essa grande expertise do Brasil, é jogar milhares de brasileiros numa situação de extrema miséria, que é o que vem acontecendo, porque todo o alimento vai para fora, sem nenhum investimento interno para geração de emprego. Realmente a gente vive um momento bastante complicado, viu, Paulo? Sem dúvida, Patrícia. Patrícia, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima. Bom dia, tchau. Bom dia. Conversamos aqui com a supervisora de pesquisas do Diese, Patrícia Costa. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.